Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. A venda de Caicchi para o futebol italiano está muito próxima de ser concretizada, mas uma parte considerável da torcida do Cruzeiro não gostou nada dos valores envolvidos na negociação. E o motivo é simples: estamos falando de um jogador formado na base, titular absoluto, convocado recentemente para a seleção brasileira, presente na pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e que, para muitos torcedores, ainda estava longe de atingir seu teto técnico. Nas últimas horas, a negociação com o Como, da Itália, voltou a avançar de maneira decisiva. Depois de alguns dias de impasse, todas as partes chegaram a um acordo e o negócio foi destravado. Porém, quando os números começaram a circular, as redes sociais da torcida celeste rapidamente se dividiram. Pelos 80% dos direitos econômicos que pertencem ao Cruzeiro, o clube receberá 14 milhões de euros, algo próximo de 82 milhões de reais na cotação atual. À primeira vista parece um valor expressivo. Afinal, estamos falando de um lateral esquerdo. Mas muitos cruzeirenses passaram a questionar se esse realmente é o preço justo para um dos ativos mais valorizados do elenco. A principal reclamação é que Caicchi não é apenas mais um jogador da posição. Ele vinha sendo considerado por muitos como um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Em 2026, foi titular em todos os jogos da equipe, mostrando regularidade, evolução defensiva e participação ofensiva. Além disso, sua idade faz com que exista um enorme potencial de valorização futura. E é justamente aí que surge a discussão. Parte da torcida acredita que o Cruzeiro poderia ter esperado mais alguns meses, principalmente se o jogador mantivesse o nível apresentado até aqui. Há quem argumente que uma boa Libertadores, uma sequência de convocações para a seleção brasileira ou até mesmo uma presença futura em lista definitiva da Copa do Mundo poderiam elevar significativamente o valor de mercado do atleta. Por outro lado, existe o lado financeiro da história. O Cruzeiro receberá uma parcela da negociação já neste ano, algo que ajuda diretamente o fluxo de caixa do clube. Além disso, a diretoria conseguiu incluir uma cláusula de mais-valia, mecanismo que pode render novos milhões aos cofres celestes caso o Como venda Caicchi futuramente por um valor superior ao que está investindo agora. Esse detalhe é importante e talvez explique por que a diretoria aceitou avançar no negócio. Na prática, o Cruzeiro não está apenas vendendo o jogador. O clube está apostando que ele continuará evoluindo na Europa e poderá ser negociado novamente por cifras ainda maiores nos próximos anos. Se isso acontecer, a Raposa receberá uma porcentagem do lucro da operação. Mesmo assim, muitos torcedores continuam com um sentimento de frustração. A comparação com outras vendas do mercado internacional passou a ser inevitável. Diversos jovens jogadores brasileiros vêm sendo negociados por valores cada vez mais altos, especialmente quando possuem passagem pelas seleções de base ou pelo elenco principal da seleção brasileira. Outro fator que aumentou o debate foi a rejeição de propostas anteriores. O Cruzeiro já havia recusado investidas por Caicchi nos últimos meses por considerar os valores insuficientes. Quando a notícia surgiu, muitos torcedores imaginaram que a diretoria estava aguardando uma oferta muito superior. Por isso, quando os números finais vieram à tona, alguns sentiram que a expectativa criada acabou sendo maior do que o resultado obtido. Ao mesmo tempo, existe uma parcela da torcida que enxerga a negociação de forma positiva. Para esses torcedores, 14 milhões de euros por um lateral esquerdo é um excelente negócio, especialmente considerando a realidade financeira do futebol brasileiro. Além disso, o clube ainda manteve mecanismos que podem gerar receitas futuras. Outro ponto levantado pelos defensores da venda é que o Cruzeiro já começou a se movimentar para minimizar o impacto da saída. Gabriel Rojas foi contratado recentemente e chega para reforçar o setor.
Embora tenha características diferentes, o argentino chega com experiência e pode oferecer uma alternativa imediata para Arthur Jorge. Além disso, existe toda a expectativa em torno de Cauã Prates. O jovem permanecerá na toca apenas até agosto antes de seguir para o Borussia Dortmund. Muitos torcedores acreditam que, se ele pudesse ficar mais tempo, a saída de Kaique seria absorvida com muito mais tranquilidade. O que ninguém discute é a importância que Kaique teve na reconstrução recente do Cruzeiro. Revelado nas categorias de base, ele conquistou espaço entre os profissionais e se transformou em uma peça fundamental da equipe. Foram anos de evolução até chegar ao patamar atual, onde passou a despertar interesse de clubes importantes do futebol europeu. A sensação para muitos cruzeirenses é semelhante à de ver um jogador da casa partir justamente quando parece pronto para atingir um nível ainda mais alto. É aquele sentimento misturado de orgulho e preocupação. Orgulho por ver mais um talento formado no clube chegando ao futebol europeu. E preocupação por imaginar que o auge do atleta talvez aconteça longe do Mineirão. Agora resta aguardar a oficialização da transferência. Se tudo ocorrer como esperado, Kaique iniciará um novo capítulo de sua carreira na Itália. E o Cruzeiro terá pela frente o desafio de substituir um dos jogadores mais consistentes do elenco. Mas a pergunta continua ecoando entre os torcedores nas redes sociais. 14 milhões de euros foi um grande negócio, ou o Cruzeiro vendeu barato um dos laterais mais promissores do futebol brasileiro? Mas a pergunta continua ecoando entre os torcedores nas redes sociais. 14 milhões de euros foi um grande negócio, ou o Cruzeiro vendeu barato um dos laterais mais promissores do futebol brasileiro? A resposta definitiva provavelmente só virá daqui a alguns anos, quando o futuro de Kaique na Europa mostrar quem estava certo nessa discussão que hoje divide a nação azul. O que ninguém discute é a importância que Kaique teve na reconstrução recente do Cruzeiro. Revelado nas categorias de base, ele conquistou espaço entre os profissionais e se transformou em uma peça fundamental da equipe. Foram anos de evolução até chegar ao patamar atual, onde passou a despertar interesse de clubes importantes do futebol europeu. Outro fator que aumentou o debate foi a rejeição de propostas anteriores. O Cruzeiro já havia recusado investidas por Kaique nos últimos meses por considerar os valores insuficientes. Quando a notícia surgiu, muitos torcedores imaginaram que a diretoria estava aguardando uma oferta muito superior. Outro fator que aumentou o debate foi a rejeição de propostas anteriores. O Cruzeiro já havia recusado investidas por Kaique nos últimos meses por considerar os valores insuficientes. Quando a notícia surgiu, muitos torcedores imaginaram que a diretoria estava aguardando uma oferta muito superior. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.